Olá, gente, boa noite. Essa é a nossa primeira aula que eu estou gravando para vocês, né, alunos do ProEja. E aí a gente vai iniciar essa aula falando sobre transformações químicas e físicas. Como eu falei na última aula, a gente na química, né, ou a química, trata de transformações que não é qualquer tipo de transformação. Então isso que a gente vai ver hoje. Que tipo de transformações são essas em que a química trabalha e que nós vamos trabalhar durante o curso. Aí, para começar a falar sobre isso, eu vou falar sobre alguns conceitos importantes, tá bom? Mas que vocês prestem bastante atenção, tá? Se tiver alguma dúvida, me perguntem, tá? Pelo Google Classroom ou por outra forma, ou na próxima aula que a gente estiver ao vivo, tá? Mas eu vou tentar fazer de uma forma que fique mais claro possível para vocês, tá bom? Então a primeira coisa para a gente falar sobre transformações químicas e transformações físicas é falar de uma coisinha chamada sistema, tá? O que é um sistema? Sistema é objetos ou os processos, né, que são fenômenos que estão sendo estudados. Então vou dar um exemplo bem prático e bem interessante, vamos dizer assim, tá? Bem usual para a área de vocês, que é essa área de bar e restaurante. Que é, por exemplo, a gente pode encarar como sistema uma mesa, certo? Uma mesa com clientes. Tá? Se a gente for pensar essa mesa com clientes como um sistema, certo? O que a gente tem que perceber ali? Se a mesa com clientes é o sistema que a gente está analisando, é que a gente está estudando, então a gente vai avaliar todos os componentes desse sistema. Né? No caso de vocês, para a formação de vocês, o que é relevante é o quê? A mesa está bem arrumada? Tá? Como arrumar essa mesa? Existe um jeito certo ou errado, ou uma maneira ideal de se arrumar essa mesa? Como eu sirvo esse cliente? Existe alguma técnica para eu servir bem esse cliente? Quem é esse cliente que eu tenho? É um cliente de classe média, de classe alta, de classe baixa? Né? Quem mais frequenta esse ambiente? Que bebidas, né, e comidas são servidas para esse tipo de cliente? Então, o sistema aí que eu estou falando, né, trazendo para a área de formação de vocês, é o que? O sistema seria a mesa, né, as cadeiras, é claro, o cliente ou os clientes, quem são esses clientes, e você também, né, ou seja, os garçons estariam incluídos nesse sistema. Então, se a gente for estudar esse sistema, a gente tem que o quê? Analisar todas essas pessoas para a gente conseguir estudar esses objetos, estudar esse processo que está acontecendo e o que pode melhorar. Na química e nas ciências, né, nas diferentes ciências, os sistemas podem ser diferentes. Né? Na química, por exemplo, o sistema que a gente pode analisar é um sistema, por exemplo, de uma vela, certo? Desculpe o desenho, né? Não sou um desenhista muito prático, mas imagine isso aqui uma vela, tá? Então, pro químico, a vela pode ser um sistema. E aí o que um químico vai analisar aqui? Por exemplo, essa chama, certo? Quando que essa chama aumenta? Quando que essa chama apaga? Né? O que alimenta essa chama? O que é preciso para essa chama continuar viva ou acender? Né? Se eu colocar um copo aqui em cima, o que acontece? Então, esse sistema aqui, no caso da química, tá? O sistema que está sendo estudado é o que? A vela, a chama, o que está ao redor, porque sabe-se, se a gente colocar um copo em cima da vela e evitar com que o oxigênio, o gás oxigênio em volta, alimente essa chama vai se extinguir. Mesmo modo, quando a parafina aqui acabar, né, vai o que? A chama também vai extinguir. Então, para a gente estudar esse sistema, eu tenho que analisá-lo, tá? De uma forma mais ampla possível, naquilo que interfere no sistema, tá bom? Como eu falei anteriormente. Outro ponto que a gente fala, né, ou que é importante para a gente estudar as transformações químicas e físicas, é o chamado estado do sistema. O que é o estado do sistema? São as propriedades e as características que os sistemas apresentam. É mais ou menos isso que eu falei anteriormente. Tá?
Por exemplo, se eu for voltar para a vela, quais são as características da parafina? Ela mistura com água? Não. Ela derrete? Não. A temperatura ambiente, como que ela está? É isso, tá? São as características. Se a gente for voltar, por exemplo, em relação ao sistema que eu dei como exemplo na mesa de um bar ou de um restaurante, como que é essa mesa? Como que ela está colocada? Né? Que tipo de mesa é essa? Para quantos lugares? Quem são os clientes? Então, esse é o estado do sistema. Então, os sistemas eles apresentam um estado. Né? Voltando para o exemplo da mesa. Em um determinado momento, aquela mesa pode estar vazia. Então, esse é o estado daquele sistema naquele momento. No momento em que tenham pessoas, o estado desse sistema mudou. Porque as características mudaram. Tem gente. E não é qualquer pessoa. É uma pessoa que tem uma história, tem uma característica, né? Tem um gosto, tá bom? E foi ali para aquele ambiente por algum motivo, certo? Então, para a gente falar sobre transformações químicas e transformações físicas, a gente tem que delimitar esse sistema, o que estamos estudando. E temos que ter em mente que esse sistema tem um estado. Em determinado momento ele está de algum modo. Em outro momento ele pode estar de um modo totalmente diferente. Ou não, se manter do mesmo modo com o passar do tempo. Ok? Então anotem esses dois conceitos no caderno de vocês, tá? E se não entenderam, volte e tentem ver novamente o que eu falei. Se não, mandem perguntas, tá bom? Então vamos lá. Processos e transformações físicas. O que é isso? Tá? São processos ou transformações que não ocorrem mudanças, tá? Não ocorrem, então grifem isso aqui, ó. Não ocorrem mudanças na constituição das substâncias presentes no material. O que eu estou falando aqui? Um exemplo é esse. Esse exemplo de transformação é um exemplo de transformação física, tá? Lembrem da aula passada. Estado inicial era assim que estava a lata e a lata foi amassada ou sofreu uma ação e ficou assim, nesse estado. Ela transformou? Claro que transformou, tá? Se você botar água aqui dentro cabe muito mais água que aqui. Visualmente, ela está transformada. Tá? Se você for apertar essas duas latas, uma vai ter maior rigidez que a outra. Uma você vai conseguir talvez rasgar mais facilmente que a outra. Então, se você bater aqui com, sei lá, com um pedaço de madeira ou de ferro, até sons vão ser emitidos diferentemente. Então, houve uma transformação, tá? Isso aqui sendo o início, podemos colocar isso aqui como início e isso aqui como final, tá? Então, mas o que essa transformação, o que não ocorreu nessa transformação? A constituição das latas não mudaram. Como assim, professor? Olha, essa lata é de alumínio, tá? Símbolo AL. E quando você amassa, ela continua sendo de alumínio, AL, tá? Se essa lata, por exemplo, ela tem uma condutividade elétrica, por exemplo, você botar um fio elétrico aqui, você sente choque pegando na outra extremidade, nessa lata vai acontecer a mesma coisa. Se você esquentar essa lata a uma temperatura, sei lá, de 700, 800 graus, ela vai derreter, essa lata aqui também vai derreter nessa temperatura. Se você baixar essa temperatura, sei lá, para 400 graus e essa lata que estava derretida voltar a ficar sólida, essa aqui também vai voltar a ficar sólida. Por quê? Elas têm as mesmas propriedades químicas. Elas têm as mesmas propriedades químicas, tá? Por que elas têm as mesmas propriedades químicas? Porque elas não tiveram alteração na sua constituição. O que constituem elas aqui, que no caso é o alumínio, não mudou, tá? O alumínio não se transformou em outra substância, continuou sendo a mesma substância. A constituição é a mesma, tá bom? Isso é uma característica do quê? De uma transformação, um processo físico.